O ato ousado de Martinho Lutero, ao desafiar a autoridade da Igreja de Roma, foi como uma pedra jogada num lago tranquilo, cujas ondas alcançaram toda a sociedade, provocando mudanças inesperadas e reações vigorosas. Muitos viram na Reforma uma oportunidade para expressar frustrações antigas e reivindicar direitos, e assim surgiram protestos por toda parte. Camponeses se levantaram, artesãos se uniram ao clamor por justiça e teólogos leigos emergiram com ideias revolucionárias. O que começou como uma questão doutrinária logo se tornou um catalisador de convulsões sociais. Mas, como era de se esperar, a Igreja Católica Romana reagiu com força contra o protestantismo crescente. A Contra-Reforma se intensificou e os conflitos se multiplicaram. Mas a reação à Reforma não veio apenas da Igreja. Dentro do próprio movimento protestante, divergências radicais surgiram, dividindo aqueles que, a princípio, pareciam aliados. Nem todos estavam satisfeitos com a abordagem moderada de Lutero. Vimos que Andreas von Karlstadt, por exemplo, inicialmente um aliado, passou a criticá-lo por não ser suficientemente revolucionário. Além disso, também houve a Revolta dos Cavaleiros, liderada por Franz von Sickingen e Ulrich von Hutten, que acreditavam que podiam usar a força militar para derrubar o poder católico. Em 1522, Sickingen reuniu um exército e declarou guerra ao arcebispo de Trier. No entanto, sua empreitada fracassou. Derrotado, ele recuou para seu castelo, onde foi sitiado e morto em maio de 1523. Sua derrota marcou o fim do sonho de uma reforma imposta pela espada. Se a Revolta dos Cavaleiros foi uma tentativa fracassada da nobreza de usar a reforma como um meio para seus próprios fins, o que se seguiu foi ainda mais impactante. O descontentamento social, agravado por dificuldades econômicas e injustiças feudais, explodiu, como já vimos, na Revolta dos Camponeses, que aconteceu de 1524 a 1525, que foi o maior levante popular antes da Revolução Francesa. Com um longo histórico de revoltas contra os senhores feudais, os camponeses encontraram na Reforma um argumento poderoso para a sua luta. Em 1525, publicaram os 12 artigos, um manifesto que exigia reformas econômicas e religiosas. Entre outras coisas, reivindicavam o direito de escolher seus próprios pastores e a abolição da servidão. Essas demandas, inspiradas no Evangelho, deixavam claro que os camponeses viam a reforma não apenas como uma mudança doutrinária, mas também como um instrumento de justiça social. Contudo, Lutero, que não havia apoiado a revolta, mudou sua opinião, tomando partido dos príncipes e senhores feudais que reprimiram a revolta com extrema violência. O massacre dos camponeses gerou um profundo sentimento de traição entre aqueles que haviam visto Lutero como um libertador. A decepção com Lutero levou muitos camponeses sobreviventes a buscar refúgio entre os anabatistas, um movimento que emergia como alternativa tanto ao catolicismo quanto ao luteranismo. A Revolta dos Cavaleiros, o radicalismo de Karlstadt, o iconoclasmo em Wittenberg, os profetas de Zwickau e as revoltas camponesas foram apenas os primeiros sinais de que a reforma traria desdobramentos inesperados. O medo de Roma se concretizou. Rebeldes geravam rebeldes. Se por um lado a reforma rompeu com o catolicismo medieval, por outro, ela abriu espaço para dissidências e conflitos internos que moldariam o futuro do cristianismo. A mensagem de Lutero foi, sem dúvida, a fagulha que incendiou a Europa. Mas, como qualquer fogo, seu calor trouxe tanto iluminação quanto destruição, provocando uma reação que ressoaria por séculos. Para compreendermos as ramificações da reforma, é fundamental distinguir entre reformadores e revolucionários. Os chamados reformadores magistrais, como Lutero, Calvino e Zwinglio, não se viam como agentes de uma revolução descontrolada, mas como restauradores da verdadeira igreja cristã.
Eles acreditavam que a igreja havia se corrompido ao longo dos séculos, dominada pela ganância e pela idolatria sancionada por Roma, e buscavam sua renovação por meio de mudanças estruturadas, conduzidas por líderes políticos e autoridades locais. É por isso que são chamados de magistrais, pois atuavam dentro da estrutura política vigente, contando com o apoio de magistrados e príncipes. Essa posição os distanciava dos grupos revolucionários que rejeitavam qualquer intervenção do poder político e muitas vezes adotavam posturas extremas. Os reformadores magistrais viam esses revolucionários como anarquistas, fanáticos e até hereges perigosos que inflamavam a população, especialmente camponeses insatisfeitos, com discursos incendiários. Esse sentimento não era exclusivo dos reformadores. Até mesmo os conservadores católicos compartilhavam a visão de que os verdadeiros inimigos da ordem social não eram os protestantes ou os católicos, mas sim os radicais que pregavam mudanças abruptas e, por vezes, violentas. Para muitos historiadores, os anabatistas formavam um mosaico de pequenos grupos e comunidades sem uma liderança centralizada ou uma doutrina unificada. Eram, antes de tudo, uma reação ao que consideravam insuficiências tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Sua principal característica era a diversidade. Havia entre eles desde pacifistas até revolucionários dispostos a pegarem armas, de místicos que afirmavam ter visões e dons sobrenaturais, até intelectuais que defendiam interpretações rigorosamente literais da Bíblia. Esse caráter fragmentado dificultava a categorização do movimento, tornando-o alvo de intensos debates acadêmicos. Afinal, deveriam ser chamados simplesmente de radicais ou anabatistas. No contexto do século XVI, ambos os termos eram apropriados, pois suas crenças e práticas estavam muito além das normas estabelecidas da época. Entre suas convicções, encontravam-se experiências espirituais extraordinárias, como curas milagrosas e glossolalia, o falar em línguas desconhecidas, além da crença de que o fim do mundo estava próximo. Alguns grupos defendiam a propriedade comunal dos bens, em um modelo de cristianismo primitivo, enquanto outros se tornaram completamente separatistas, rejeitando qualquer associação com a sociedade considerada pecaminosa. Dentre todas as ideias defendidas pelos anabatistas, uma se destacou como o grande ponto de conflito: a rejeição do batismo infantil e a prática do rebatismo na idade adulta. Essa convicção lhes valeu o nome anabatistas, que vem das palavras gregas ana, que significa novamente, e baptizo, que significa batizar. Para eles, o batismo só era válido quando realizado por alguém consciente de sua fé, o que representava uma ruptura radical com a tradição católica e também com os protestantes reformados. Mas o batismo adulto não era apenas uma questão teológica. Ele carregava implicações sociais e políticas profundas. Em cidades como Zurique, por exemplo, o batismo infantil não significava apenas a entrada na igreja, mas também a inclusão na cidadania. Recusar o batismo infantil era, na prática, desafiar a estrutura política e social vigente, sendo considerado um ato de rebeldia. Essa rejeição à ordem estabelecida fez com que os anabatistas fossem duramente perseguidos, tanto por católicos quanto por protestantes. Para Lutero e outros reformadores, esses grupos representavam um perigo maior do que o próprio catolicismo, pois minavam a estabilidade social com suas ideias consideradas extremistas. Apesar de frequentemente associados à reforma protestante, os anabatistas não se identificavam como protestantes. Eles viam Lutero, Zwinglio e Calvino como reformadores inacabados, que haviam rompido com Roma, mas não tinham levado a reforma longe o suficiente. Para eles, os protestantes haviam apenas substituído o catolicismo por uma nova instituição igualmente corrupta e distante dos ensinamentos originais de Cristo. Os anabatistas clamavam por uma transformação muito mais profunda, que incluía não apenas a purificação da igreja, mas também mudanças radicais na sociedade e na política. Esse radicalismo, no entanto, os tornou alvos de perseguições violentas.
O movimento anabatista é frequentemente visto sob a ótica da monogênese, ou seja, de uma única origem que teria se dado em Zurique, na Suíça, em 1525. Foi nesse contexto que figuras como Conrad Grebel e George Bauroch se reuniram na casa de Felix Manz, no cantão de Zurique, e realizaram o famoso ato de rebatizar adultos. Esse momento é considerado um marco na história do anabatismo, pois o batismo de adultos tornou-se a principal característica do movimento, simbolizando a separação da igreja estabelecida e a busca por um retorno às práticas cristãs originais. Entretanto, alguns estudiosos sugerem que o movimento pode ter se originado em múltiplos pontos simultâneos, em um fenômeno conhecido como poligênese. Alguns afirmam que houve 3 focos distintos: o de Zurique, em 1525, o de Augsburgo, em 1526, com Hans Denk e Hans Hut, que deram início a uma vertente espiritualista, e o de Emden, em 1536, com Melchior Hoffmann, que introduziu uma perspectiva apocalíptica e milenarista no norte da Alemanha. As evidências mais robustas favorecem a teoria tradicional, a de que o movimento anabatista teve suas raízes em Zurique, onde o batismo de adultos foi estabelecido como um princípio fundamental. Contudo, à medida que o movimento se espalhou por diferentes regiões, como a Alemanha, Áustria e Holanda, ele assumiu formas diversas, influenciadas pelas condições sociais e culturais locais. A riqueza do movimento anabatista se reflete nas diversas vertentes que ele abarcou: os anabatistas tradicionais, os espirituais e os racionalistas. Os anabatistas tradicionais viam a Bíblia como a principal fonte de autoridade e diziam que a igreja primitiva era o modelo a ser seguido, sendo o batismo de adultos a principal marca de sua fé. Grebel e Michael Sattler são exemplos representativos desse grupo, que tinha uma orientação evangélica focada no retorno aos ensinamentos bíblicos originais. Os anabatistas espiritualistas, por sua vez, buscavam uma conexão direta e pessoal com o Espírito Santo. Para esses, a experiência subjetiva com Deus era central, e muitos deles acreditavam em uma comunicação direta com o divino. Hans Denk e Hans Hut são exemplos desse subgrupo, com Hut, em particular, sendo influenciado por um apocalipticismo intenso que o levou a se envolver na Guerra dos Camponeses de 1525, ao lado de Thomas Müntzer. Embora Hut tenha escapado da vingança dos senhores feudais, sua visão espiritualista foi moldada por essa experiência violenta que também estava presente em outros segmentos do movimento. Por fim, os racionalistas compunham o terceiro grupo, um dos mais radicais em seu pensamento. Esses anabatistas confiavam na razão humana como a principal forma de alcançar a verdade. Ao contrário dos anabatistas tradicionais, que valorizavam a autoridade bíblica, os racionalistas estavam dispostos a questionar as doutrinas estabelecidas, incluindo a própria natureza da Trindade e a divindade de Cristo. Figuras como Miguel Servet, Johann Faustus e Lélio Socino eram representantes desse grupo que rejeitava as doutrinas cristãs tradicionais como incompatíveis com a razão humana. Por serem considerados heréticos pelos anabatistas tradicionais, os racionalistas foram marginalizados dentro do movimento anabatista mais amplo, ainda que suas ideias radicais tenham influenciado algumas vertentes do pensamento protestante. Um dos momentos mais decisivos do movimento anabatista foi a formação dos Irmãos Suíços em Zurique, cujos ideais de batismo de adultos e uma interpretação literal da Bíblia se tornaram marcas distintas. No entanto, o caminho desses anabatistas não foi sem desafios e perseguições, especialmente quando figuras centrais, como Michael Sattler, entraram em cena. Tudo começou em um momento crítico da história da Reforma, quando a Guerra dos Camponeses, que devastava a Alemanha, parecia ser esmagada. Ao mesmo tempo, uma revolta mais sutil e menos visível tomava forma em Zurique, na Suíça. O movimento liderado por Ulrico Zwinglio, que pregava uma interpretação direta e literal das Escrituras, obteve apoio significativo dos magistrados locais. No entanto, havia um detalhe que passou despercebido por muitos. Zwinglio e seus seguidores, embora discordassem da Igreja Católica em muitos pontos, ainda não estavam dispostos a romper completamente com algumas das tradições medievais, como o batismo infantil.
Foi então que Conrad Grebel, um dos colaboradores mais próximos de Zwinglio, questionou as bases teológicas da reforma. Grebel então passou a batizar adultos como uma expressão de fé pessoal e convicção. Esse foi o ponto da partida para a criação do movimento anabatista. Os anabatistas suíços não eram apenas um grupo que rejeitava a tradição católica. Eles estavam profundamente comprometidos com a ideia de que a fé genuína devia ser manifestada em ações concretas, como a conversão e o batismo de adultos. Para eles, o batismo era um símbolo de uma transformação interior e de um compromisso pessoal com Deus, o que tornava qualquer tipo de batismo forçado ou infantil algo incompatível com os ensinamentos do Novo Testamento. Em 1527, um grupo de anabatistas se reuniu em segredo na pequena cidade de Schleitheim, no sul da Alemanha, para então elaborar um conjunto de princípios que guiariam sua comunidade. Michael Sattler, um monge beneditino convertido ao anabatismo, foi uma figura central na elaboração da Confissão de Schleitheim. Os 7 artigos que compõem esse documento serviam como uma clara declaração de fé e prática, abordando pontos cruciais que separavam os anabatistas dos outros grupos reformistas da época. Entre os pontos destacados na Confissão de Schleitheim estava a ênfase no batismo de adultos, que deveria ocorrer somente após arrependimento genuíno e uma vida moralmente correta. Os anabatistas não viam o batismo como uma mera cerimônia, mas como um reflexo de uma fé viva e praticada. Além disso, a confissão afirmava a separação radical da igreja em relação à sociedade secular, o que significava que os cristãos não deveriam se envolver com o governo civil ou fazer juramentos ao Estado, uma posição radical que desafiava as normas estabelecidas na época e que pretendia afastar os cristãos da política, abrindo margem para um governo formado por irreligiosos, ateus ou agnósticos. A ênfase na pureza moral dentro da comunidade cristã também era central para os anabatistas. Sattler e seus companheiros viam a igreja primitiva como um modelo ideal, uma comunidade de fiéis que deveria viver em uma pureza radical, separada do pecado e do mundo secular. Essa visão da igreja como uma comunidade pura estava diretamente ligada à rejeição da autoridade eclesiástica tradicional, seja da Igreja Católica ou da Reforma Protestante de Lutero e Zwinglio, que, para os anabatistas, ainda eram contaminados por práticas não bíblicas. As ideias de Sattler, no entanto, foram vistas com grande hostilidade tanto pelos católicos quanto pelos reformadores tradicionais. A visão radical de separar completamente a igreja do Estado e a crítica à autoridade religiosa foi considerada uma ameaça à estabilidade social e política da época. Para muitos, os anabatistas representavam uma força subversiva, capaz de desestabilizar a ordem social e religiosa que estava profundamente entrelaçada com o poder secular. Como vimos no vídeo passado, Felix Manz foi o primeiro cristão a ser morto por outros cristãos após a Reforma Protestante em 5 de janeiro de 1527. Ele foi um dos primeiros líderes anabatistas e foi executado por afogamento no rio Limmat, em Zurique, por ordem das autoridades protestantes. Sua execução simbolizava uma espécie de batismo definitivo, uma ironia cruel usada contra os anabatistas que defendiam o batismo apenas de crentes adultos. De forma imprecisa, muitos alegam que sua execução foi ordenada por Zwinglio, mas o que de fato aconteceu foi que a repressão aos anabatistas foi uma decisão do Conselho da cidade de Zurique e não uma ordem direta de Zwinglio. Em 1525, o Conselho declarou ilegal o rebatismo e ordenou a perseguição dos anabatistas. A sentença de Felix Manz foi decretada pelas autoridades políticas. Zwinglio aprovou a decisão, mas não era ele quem tinha poder político para prender ou condenar pessoas. Meses depois do martírio de Manz, em maio de 1527, Michael Sattler foi preso pelas autoridades católicas pouco após a elaboração da Confissão de Schleitheim. Antes da execução, ele foi brutalmente torturado. Sua língua foi cortada como punição por pregar contra a Igreja Católica. Ele foi com ferro de brasa torturado. Pedaços de sua carne foram queimados enquanto ele ainda estava vivo. Em seguida, ele foi levado até uma fogueira onde foi amarrado e queimado vivo.
Mesmo durante esse sofrimento extremo, disse que ele fez gestos com as mãos para demonstrar sua fé, sinalizando aos irmãos que permanecia firme até o fim. A esposa de Sattler, Margareta, também sofreu perseguição, mas de maneira diferente. Após ver seu marido ser queimado vivo, ela foi pressionada a renunciar à fé anabatista, o que ela recusou. Alguns dias depois, ela foi afogada no rio Neckar, seguindo o método de execução comum contra as mulheres anabatistas. O reformador protestante Martin Bucer, comentando a morte de Michael Sattler, expressou simpatia por ele, dizendo: "Não duvido que Michael Sattler, que foi queimado em Rotemburgo, fosse um amigo íntimo de Deus, embora fosse um líder dos anabatistas." Esse reconhecimento, ainda que tardio, revelou a complexidade do movimento anabatista e a percepção de muitos reformadores sobre a sinceridade e a fé dos anabatistas, mesmo que discordassem de suas doutrinas e práticas. Um dos aspectos mais marcantes do movimento anabatista foi seu compromisso com o pacifismo absoluto. Embora o pacifismo não fosse uma ideia nova no cristianismo, ele ganhou uma ênfase renovada nas obras de Erasmo de Roterdã. Os irmãos suíços, influenciados por suas ideias, adotaram uma postura de total rejeição à violência. Essa visão pacifista ficou bem evidente na carta de Conrad Grebel e Thomas Münster, datada de setembro de 1524, onde Grebel declarou com clareza: matar havia sido totalmente abolido. Para ele e para os demais anabatistas suíços, não havia circunstância que justificasse o uso da espada, pois o cristão não deveria recorrer à violência em hipótese alguma. O pacifismo dos irmãos suíços era tão radical que se tornava um princípio fundamental para a sua fé. Essa perspectiva não só desafiava as normas sociais e políticas da época, como também estabelecia uma linha clara de separação entre os anabatistas e os reformadores mais tradicionais. Enquanto figuras como Martinho Lutero aceitavam a ideia de um cristão poder participar da defesa do Estado, seja como magistrado ou soldado, Grebel e seus seguidores rejeitavam completamente essa ideia. Para eles, ser cristão era um compromisso total com a paz e a violência jamais poderia fazer parte de sua prática. Entretanto, nem todos os anabatistas compartilhavam dessa visão de pacifismo absoluto. O teólogo Balthasar Hubmaier, por exemplo, tinha uma posição mais flexível. Embora fosse simpatizante do pacifismo de Grebel, ele acreditava que os cristãos poderiam sim servir nas forças armadas em defesa própria ou da justiça. Assim, os seguidores de Hubmaier ficaram conhecidos como portadores de espadas, em contraste com os portadores de cajados dos anabatistas suíços, que seguiam a linha mais rigorosa de Grebel. Apesar dessa divisão, o pacifismo absoluto continuou sendo uma característica predominante entre os anabatistas suíços. Até mesmo Menno Simon, um dos principais líderes do movimento, endossou essa visão pacifista, alinhando-se com a ideia de que os verdadeiros cristãos não poderiam recorrer à violência, nem mesmo para a defesa própria. No entanto, um dos principais argumentos contra a visão pacifista dos anabatistas vem da doutrina da guerra justa, formulada por Santo Agostinho e desenvolvida por Tomás de Aquino. Segundo essa tradição, a guerra pode ser legítima quando é travada por uma autoridade legítima, no caso o governo, para restaurar a justiça e proteger os inocentes. O uso da força não deve ser movido por ódio ou vingança, mas por um desejo de preservar a paz e reprimir o mal, conforme Romanos 13, versículos de 1 a 4. João Calvino concordava com essa visão e afirmava em suas Institutas que Deus ordenou que magistrados portassem a espada para reprimir a injustiça. Pois se é lícito, à vista de Deus, que uma assembleia de homens se defenda contra a violência de ladrões e assassinos, com muito maior razão será permitido que os magistrados empreguem a força para proteger a ordem pública. Esse argumento desmonta a ideia anabatista de que os cristãos não podem portar armas nem mesmo para fins de defesa legítima. Martinho Lutero, em sua teologia dos dois reinos, argumentava que o governo civil tem um papel diferente do reino de Deus. Segundo ele, Deus concedeu ao governo o direito de usar a espada para manter a ordem. Lutero rejeitou o pacifismo radical dos anabatistas porque, segundo ele,
Se ninguém exercesse a força para conter o mal, o mundo seria dominado pela injustiça. O cristão pode servir no exército sem comprometer sua fé, pois está agindo como um instrumento da justiça divina. Lutero afirmou em seu tratado sobre a autoridade secular, de 1523, o seguinte: se os cristãos não pudessem portar armas, então deveríamos permitir que assassinos e ladrões reinassem sem oposição. Mas Deus instituiu a espada para proteger os bons e punir os maus. Assim, o argumento luterano é que a proibição total do uso da força leva ao caos e à injustiça. Os reformadores consideravam que a posição anabatista também era contestada com base em exemplos bíblicos, mesmo no Novo Testamento, como Lucas 22, versículo 36 e Romanos 13, versículo 4, em que Paulo afirma que as autoridades são ministros de Deus, vingadores para castigar os que fazem o mal. Isso confirma que o uso da força pode ser legítimo. Outro ponto essencial na fé dos anabatistas era o comunalismo cristão, uma prática que refletia o ideal de vida em comunidade presente nos primeiros cristãos, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Erasmo de Roterdã e Eurico Zwinglio haviam reconhecido a importância do compartilhamento de bens entre os cristãos, e os anabatistas suíços levaram esse conceito a um nível ainda mais profundo. Em Zurique, os irmãos suíços começaram a viver de forma comunitária, seguindo o exemplo dos cristãos primitivos, que, como descreve Atos 2 e 4, compartilhavam tudo o que possuíam. A primeira congregação anabatista, em Zolikon, pastoreada por Johannes Brotli, adotou a prática do comunalismo, onde todos os bens eram compartilhados entre os membros. Félix Mans, outro líder importante do movimento, deixou claro que, além do batismo adulto, ele também defendia a comunhão de todas as coisas, como em Atos 2. Contudo, essa prática não era vista com bons olhos pelas autoridades da igreja e pelo Estado. Os anabatistas começaram a ser acusados de não pagarem suas dívidas e até de desejarem as propriedades dos outros. A pressão contra eles foi crescente, levando alguns membros a recuar do ideal de comunalismo, embora o princípio de compartilhamento ainda fosse central para a fé dos anabatistas. Um dos teólogos anabatistas mais destacados, Balthasar Hubmaier, foi forçado a renunciar às suas convicções anabatistas depois de ser torturado pelas autoridades. Mas, ao fugir para Nikolsburg, na Morávia, ele se uniu aos Luteritas. Os Luteritas eram um grupo de anabatistas radicais que seguiam o exemplo de Jacob Utter e continuaram a lutar pela sobrevivência e pela preservação de seus ideais. Eles formaram uma comunidade anabatista que vivia em comunhão de bens e que continuava a viver o ideal cristão de compartilhar tudo em nome de uma verdadeira comunidade de fé. Apesar das perseguições, eles continuaram a lutar pela sobrevivência e pela preservação de seus ideais. Quando Jacob Utter chegou à comunidade anabatista em Nikolsburg, ele encontrou uma igreja necessitada de organização. Ao restaurar o comunalismo e dar nova estrutura à comunidade, Utter conseguiu dar aos luteritas uma base sólida para continuar sua fé, mesmo diante das adversidades. A resistência dos luteritas foi feroz. Mesmo após a queda da cidade de Münster, que foi invadida e destruída por forças católicas e protestantes, os luteritas se mantiveram firmes em suas convicções. No final de 1535, Jacob Utter foi preso e executado. Porém, seu legado não morreu com sua morte. A comunidade luterita perseverou, mantendo sua prática de comunhão de bens e resistência às pressões externas. Até hoje, os luteritas vivem de acordo com os princípios de comunhão de bens e pacifismo absoluto. Dentro do anabatismo surgiu uma vertente que se distanciava das visões convencionais da época e que, paradoxalmente, combinava elementos de humanismo, misticismo e espiritualismo. O espiritualismo de Hans Denk. Hans Denk nasceu na Alemanha, sendo um homem marcado pelo pensamento humanista e pela busca incessante pelo conhecimento. Ele estudou na Universidade de Ingolstadt, onde teve uma formação acadêmica sólida, dominando as línguas clássicas, grego, hebraico e latim.
Como muitos de seus contemporâneos, Hans Denk foi profundamente influenciado pelo humanismo renascentista, que valorizava a razão humana, o estudo das línguas antigas e a reflexão sobre a natureza do ser humano. Seu amor pelo conhecimento e pela busca de uma verdade mais profunda o levou a explorar as ideias de grandes pensadores da época, como Erasmo de Roterdã e Johannes Oekelömpad. Em 1523, Hans Denk se dirigiu para Basileia, uma das principais cidades de intelectuais da época, onde se envolveu com o estudo das obras de Erasmo de Roterdã, que, por sua vez, promovia uma reforma mais moderada e intelectual dentro da Igreja Católica. Foi nesse período que Hans Denk iniciou seu contato com a reforma, absorvendo as ideias de Johannes Oekelömpad e se aproximando de uma corrente reformista. Contudo, essa fase de sua vida, que o levou a trabalhar na renomada escola de São Sebaldo, em Nuremberg, não duraria muito tempo. Apesar de sua formação erudita e suas conexões com os círculos reformistas, Hans Denk começou a ser influenciado por algo além das doutrinas de Lutero e das reformas mais convencionais de sua época. Sua teologia começou a se desviar das orientações tradicionais e ele passou a integrar elementos do misticismo e do espiritualismo. O pensamento místico de Johann Tauler, um teólogo alemão, exerceu um grande impacto sobre Hans Denk, assim como as ideias de Thomas Müntzer, outro reformador radical que acreditava em uma experiência direta e interior com Deus, sem a necessidade de mediações externas. Hans Denk acreditava que a verdadeira autoridade religiosa não vinha das práticas externas, como o culto e os rituais, mas da experiência interna e direta com o Espírito Santo. Para ele, a verdadeira conversão e a experiência cristã eram algo que aconteciam dentro da alma e não por um meio de rituais exteriores, como o batismo ou a participação na Eucaristia. Isso o levou a um questionamento profundo sobre as doutrinas mais estabelecidas da Reforma, como a justificação pela fé, sola fide, e ele rejeitava qualquer ensinamento que minimizasse a importância da experiência pessoal com Deus. Hans Denk via a espiritualidade de uma maneira muito mais intensa e subjetiva. As escrituras, em sua visão, eram apenas testemunhas secundárias da verdade divina revelada diretamente na alma do cristão. Para ele, até mesmo os sacramentos e os rituais cristãos eram, em última instância, dispensáveis se não servissem para apontar para a verdadeira experiência de Deus que o crente deveria viver de forma direta e pessoal. Apesar dessas ideias radicais, Denk não começou sua trajetória como um anabatista, mas foi gradualmente atraído para esse movimento. Inicialmente, ele compartilhava algumas das ideias de Zwinglio e outros reformadores, mas sua ênfase na espiritualidade e na experiência interior acabou colocando-o em conflito com as abordagens mais racionais e estruturadas da reforma. Sua visão do cristianismo acabou sendo considerada uma heresia, tanto pelos católicos quanto pelos reformadores magistrais. Em 1525, Hans Denk foi expulso de Nuremberg devido à sua crescente simpatia pelos anabatistas. Ao se refugiar em Augsburgo, ele teve um encontro com Balthasar Hubmaier, um dos mais proeminentes líderes anabatistas da época, que o persuadiu a se rebatizar, o que foi um marco importante na sua transição para o movimento anabatista. Contudo, mesmo dentro do anabatismo, Hans Denk não se sentia completamente em casa. Sua ênfase na espiritualidade interna e seu desinteresse pelos rituais externos o levaram a questionar as bases do movimento anabatista, que já estava começando a se radicalizar. Hans Denk passou a ser constantemente perseguido e expulso de cidades reformadas, como Estrasburgo, em 1526, devido à sua visão heterodoxa. Exaurido pelas perseguições implacáveis e desiludido com o fanatismo de alguns anabatistas radicais, ele tentou se aproximar novamente de Johannes Oekelömpad, que aceitou suas ideias, mas pediu que Hans Denk se submetesse a uma declaração de fé mais alinhada com as doutrinas reformistas. Infelizmente, a busca de Denk por uma nova expressão do cristianismo foi interrompida prematuramente. Em 1527, ele foi acometido pela peste negra e faleceu antes de poder ver a expansão de suas ideias. No entanto, seu legado espiritualista continuou a influenciar muitos de seus seguidores, especialmente no sul da Alemanha e na Áustria.
A principal herança de Hans Denk foi a ideia de que a verdadeira experiência cristã não depende de práticas externas, mas de uma vivência interna e pessoal com Deus. Para ele, os cristãos deveriam se dedicar à transformação interior e à prática de uma vida piedosa, refletindo o exemplo de Cristo em suas ações diárias. Essa ênfase no discipulado, a seguir a Cristo em todos os aspectos da vida, se tornou um dos princípios fundamentais do seu ramo do anabatismo espiritualista. Apesar de suas ideias não se consolidarem em uma tradição dominante dentro do movimento anabatista, elas influenciaram profundamente aqueles que procuravam uma espiritualidade mais mística e direta. A cidade de Estrasburgo, um dos centros mais conhecidos da Reforma Protestante, tinha uma particularidade importante: sua tolerância para com as ideias divergentes. Ao contrário de outras regiões onde dissidentes religiosos eram perseguidos, Estrasburgo se tornou um refúgio para aqueles que se opunham às doutrinas estabelecidas. Foi nesse ambiente que surgiu um dos mais fascinantes e radicais ramos do anabatismo, os Melchioritas, um movimento liderado por Melchior Hoffman, um pregador leigo cujas ideias moldaram uma parte importante da história religiosa do século XVI. Antes de chegar a Estrasburgo, Hoffman já tinha uma trajetória notável. Ele inicialmente abraçou as ideias de Martinho Lutero e foi um dos primeiros defensores da reforma nas terras escandinavas entre 1522 e 1529. No entanto, ao se opor aos próprios luteranos, acabou sendo expulso para o sul da Alemanha, onde seu pensamento religioso começou a passar por uma transformação radical. Foi em Estrasburgo, em 1529, que Hoffman se uniu ao movimento anabatista, atraído pelo fervor espiritual e pelas ideias revolucionárias que circulavam na cidade. Uma das principais influências que moldaram a teologia de Hoffman foi o espiritualismo de Hans Denk. Assim, Hoffman começou a questionar as formas tradicionais de religiosidade. Contudo, o que realmente separou Hoffman dos outros anabatistas foi seu apocalipticismo, uma visão de que o fim do mundo estava próximo e que a cidade de Estrasburgo desempenharia um papel crucial na consumação dos tempos. Hoffman acreditava que Estrasburgo seria a Nova Jerusalém, o local onde Cristo estabeleceria seu reino durante o seu retorno. Inspirado pelas ideias de Joaquim de Fiore, um teólogo medieval, Hoffman defendia que o mundo estava em um estágio final da história. Ele via o Antigo Testamento como a era de Deus Pai, o Novo Testamento como a era de Cristo e o terceiro estágio, que estava prestes a se iniciar, como a era do Espírito Santo. Para Hoffman, nesse estágio final, Deus derramaria seu Espírito sobre 144 mil mensageiros apostólicos, conforme a profecia de Apocalipse 14, de 1 a 5. Estes mensageiros espalhariam o Evangelho por todo o mundo, destruindo as falsas lideranças religiosas antes da volta de Cristo. Com isso, Hoffman acreditava que o fim do mundo estava prestes a acontecer e ele previu o retorno de Cristo para 1533. A influência de Hoffman se espalhou rapidamente pela região do norte da Renância e também pela Holanda, onde ele atraiu muitos seguidores, especialmente pela sua visão de um milênio iminente. Entre seus convertidos estava Jan Matz, que mais tarde se tornaria uma figura central no movimento anabatista. Porém, o destino de Hoffman tomou um rumo sombrio em 1533, quando ele foi preso em Estrasburgo. Os reformadores Husser e Wolfgang Capito tentaram persuadir Hoffman a moderar suas opiniões, especialmente em relação à exigência de batismo adulto. Hoffman, de fato, cedeu quanto a essa questão, mas permaneceu firme na rejeição ao batismo infantil. Nos anos seguintes, Melchior Hoffman passou seus dias na prisão, onde sua saúde começou a se deteriorar. Ele faleceu em 1543, mas sua teologia permaneceu viva, embora de forma controversa. O movimento melchiorita, inspirado por suas ideias, continuou a crescer, especialmente entre aqueles que acreditavam na iminente intervenção divina e no estabelecimento do reino de Deus na Terra. Entretanto, esse movimento também foi profundamente marcado pelo apocalipticismo radical de Hoffman, o que acabou culminando em sua associação com a tragédia de Münster, onde a violência foi tragicamente justificada em nome da crença no retorno de Cristo. Já falaremos sobre essa tragédia.
A teologia de Melchior Hoffman era uma mistura instável de misticismo medieval, apocalipticismo joaquimita, luteranismo, sacramentalismo zwingliano e espiritualismo, que refletia a complexidade e as tensões internas do movimento anabatista. Sua visão do cristianismo, com ênfase na transformação interior e no fim iminente, deixaria uma marca profunda na história da Reforma, influenciando não só os anabatistas, mas também outros movimentos religiosos da época. No início da década de 1530, Münster, uma cidade de 15 mil habitantes na região da Westfália, no noroeste da Alemanha, tornou-se o palco de um dos episódios mais dramáticos e trágicos da história religiosa da Reforma Protestante. O que começou como uma tentativa de reforma religiosa, influenciada por tensões sociais e religiosas, rapidamente se transformou em um movimento radical, repleto de fervor apocalíptico, violência e uma busca incansável por uma nova Jerusalém na Terra. A tomada da cidade por um grupo radical em 1532 geraria um ciclo de acontecimentos que culminaria em tragédia e a destruição de um movimento que tentou impor sua visão de um reino de Deus iminente. O clima social e religioso em Münster estava marcado por uma série de tensões, conflitos com o bispo católico, a peste negra que assolava a população e uma quebra de produção agrícola que deixava os habitantes da cidade em dificuldades. Em 1532, o padre católico dissidente Bernhard Hauptmann, aproveitando-se dessas crises, começou a pedir reformas religiosas. Influenciado pelas ideias de Lutero, mas com pontos de vista divergentes, Hauptmann atraiu a atenção do Conselho Municipal, que, sob sua persuasão, rejeitou a autoridade católica e começou a apoiar uma nova forma de fé. Essa mudança foi a semente que daria origem ao movimento radical que tomaria a cidade nos anos seguintes. O teólogo e líder religioso Bernhard Hauptmann foi influenciado por várias correntes teológicas. Embora inicialmente alinhado com as ideias de Lutero, ele tinha uma visão mais radical sobre a Eucaristia, que o aproximava das doutrinas de Eurico Zwingli. Mas foi a profecia de Melchior Hoffman que realmente moldou o pensamento de Bernhard Hauptmann. Hoffman havia profetizado que Cristo voltaria no final de 1533 para concluir a história da humanidade, e essa previsão apocalíptica encontrou eco em Münster. Assim, Bernhard Hoffman se juntou a outros melchioritas, seguidores de Melchior Hoffman, que trouxeram para a cidade a ideia de um fim iminente, uma ideia que acabaria por transformar Münster em um centro de fervor religioso radical. Com a chegada de Jan Metz, um carismático líder radical holandês que havia se convertido às ideias de Melchior Hoffman, o movimento de Münster ganhou uma nova dimensão. Jan Metz assumiu a liderança do movimento, adotando uma visão ainda mais apocalíptica. Ele acreditava que, diferente de Melchior Hoffman, que afirmava que Estrasburgo seria a Nova Jerusalém, a cidade de Münster é que seria essa Nova Jerusalém, o lugar onde o reino de Deus seria estabelecido antes do retorno de Cristo. Quando a profecia de Melchior Hoffman não se concretizou no final de 1533, Jan Metz não hesitou em marcar uma nova data para a segunda vinda de Cristo, a Páscoa de 1534. Quando a Páscoa de 1534 passou e Cristo não voltou, Jan Metz, em um esforço para manter a fé de seus seguidores, alegou ter recebido uma visão divina que o tornava invulnerável às armas dos incrédulos. Convencido de sua missão divina, Jan Metz lançou um ataque suicida contra o exército sitiador, mas foi morto durante a batalha. Sua morte chocou a cidade e a colocou em um estado de caos absoluto. Após a morte de Jan Metz, a liderança passou para João de Leyden, também conhecido como Jan Bokelson, que assumiu a posição de profeta e rei da cidade de Münster, que passou a ser considerada a Nova Jerusalém. Com um estilo de liderança ainda mais autoritário, João de Leyden declarou que a cidade seria governada por ele, identificado como o novo rei Davi, que governaria o mundo como um rei guerreiro. Ele estabeleceu uma ordem absoluta na cidade, exigindo a obediência incondicional de seus seguidores. Uma das primeiras medidas de João de Leyden foi a introdução da poligamia. Ele argumentou que, como o Antigo Testamento permitia múltiplas esposas, esse exemplo deveria ser seguido para acelerar o crescimento populacional da Nova Jerusalém,
e assim apressar a vinda de Cristo. João de Leyden, que aparentemente se interessava pela viúva de Ian Metz, que se chamava Divara, acumulou um harém de 16 esposas. Sua autoridade não era questionada e qualquer resistência era tratada como extrema violência. Quando uma de suas esposas se rebelou contra ele, foi decapitada em uma praça pública, um ato que refletia o autoritarismo absoluto de João de Leyden. Apesar de sua crescente tirania, João de Leyden conseguiu resistir aos ataques do exército católico em 2 batalhas durante 1534, em maio e agosto. Com essa vitória, ele se proclamou o rei da justiça e governante absoluto da Nova Jerusalém, consolidando seu poder sobre a cidade. Ele também cercou a cidade de Münster com um conselho de 12 anciãos, identificando-se com o rei Davi e declarando-se o líder de uma cidade que, segundo ele, deveria ser um exemplo para o resto do mundo até o retorno do pacífico Salomão. A situação em Münster se deteriorou rapidamente. O cerco imposto pelo bispo católico e as tropas protestantes de Filipe de Hesse começaram a sufocar a cidade. Com o prolongamento do cerco, a fome se espalhou e, de acordo com relatos, alguns habitantes recorreram ao canibalismo para sobreviver. A cidade estava à beira do colapso e a liderança de João de Leyden começou a ser desafiada pela dura realidade da guerra. Em junho de 1535, a resistência da cidade finalmente cedeu. 2 desertores famintos revelaram as fraquezas das defesas de Münster e um ataque violento finalmente resultou na captura da cidade em 25 de maio. João de Leyden foi preso e, após ser exposto ao ridículo por vários meses, foi torturado de maneira brutal. Sua morte foi lenta e agonizante, marcada por ferros quentes. Durante sua tortura, ele não emitiu som algum, parecendo em estado de choque ou catatônico. Seu corpo, juntamente com o de outros 2 radicais, foi colocado em uma gaiola de ferro e pendurado na torre da igreja de St. Lambert, em Münster, como um lembrete cruel do destino final dos radicais. O movimento radical de Münster, que começou com uma esperança apocalíptica e uma busca fervorosa por uma nova Jerusalém, acabou em uma tragédia de violência, fome e fanatismo. A cidade, que havia sido conquistada pela promessa de um reino de Deus na terra, acabou sendo destruída e seus líderes foram mortos de forma pública e humilhante, como um aviso para todos os que se opusessem à autoridade e às normas estabelecidas. Quando olhamos para a história do movimento anabatista, não podemos deixar de perceber as profundas diferenças entre os seus diversos ramos. Um exemplo claro disso é a disparidade entre o radicalismo de Münster e a postura pacifista e disciplinada de Menno Simon. Ambos surgiram de uma mesma base teológica, os melquioritas, mas suas abordagens eram absolutamente contrastantes. Enquanto Münster se afundava em violência e desordem, Menno Simon se tornava uma figura central no resgate dos valores pacíficos do anabatismo, que ficou conhecido por sua rejeição à violência e pela busca de uma vida cristã disciplinada e comunitária. Menno Simon nasceu em 1496 na Frísia, na atual Holanda, em uma época marcada por intensas transformações religiosas. Durante os primeiros anos de sua vida, Menno Simon foi um católico devoto, atuando como sacerdote em sua paróquia no vilarejo no oeste da Frísia. Porém, algo estava começando a mudar dentro dele. A doutrina da transubstanciação, que ensinava que o pão e o vinho, na Eucaristia, se transformavam no corpo e sangue de Cristo, não lhe parecia mais convincente. Menno Simon não questionava abertamente a igreja, mas as dúvidas começaram a se acumular em seu coração. Foi no contexto das tensões religiosas do início do século XVI que Menno Simon começou a se aproximar de novas ideias. Em 1525, os primeiros grupos anabatistas surgiram, desafiando as doutrinas da Igreja Católica, especialmente no que dizia respeito ao batismo infantil. Menno Simon começou a questionar essa prática e, embora seus sentimentos a respeito da mudança de batismo ainda fossem secretos, ele estava cada vez mais inclinado a procurar respostas para suas dúvidas teológicas. Em 1531, Menno Simon passou a questionar abertamente o batismo infantil, mas não tomava nenhuma posição pública a respeito. No entanto, sua vida tomaria um rumo decisivo 3 anos depois.
O movimento anabatista, alimentado por suas próprias dúvidas e pelas influências dos seguidores de Melchior Hoffman, estava se espalhando pela região. Menno Simon, que já estava se aprofundando no estudo da Bíblia, se sentiu dividido entre sua lealdade à Igreja Católica e as novas perspectivas apresentadas pelos anabatistas. Mas um momento crucial na vida de Menno Simon foi a morte de seu irmão Pieter Simon. Seu irmão havia se unido aos radicais de Münster e, após participar de um ataque a Bolsward, na Frísia, perdeu a vida durante uma represália das autoridades locais. A morte de Pieter, que ele considerava uma vítima do radicalismo e da violência do movimento de Münster, foi o estopim que fez Menno Simon se distanciar de qualquer associação com a revolta. Com o coração ferido e indignado pela morte de seu irmão, Menno Simon escreveu um folheto que, embora não tenha sido publicado imediatamente, condenava a liderança da revolta de Münster e a violência associada a ela. Esse evento marcou a mudança definitiva de Menno Simon, que em 1536 abraçou completamente a fé anabatista, dedicando sua vida à reconstrução de uma visão pacífica e bíblica do cristianismo. Ao contrário dos radicais de Münster, que viam a violência como uma ferramenta para estabelecer o reino de Deus, Menno Simon defendia um caminho pacífico. Sua obra mais importante, Os Fundamentos do Cristianismo, expõe suas crenças centrais, sendo um ponto de referência para os menonitas. Nesse livro, Menno Simon destaca a importância do arrependimento como pré-requisito para a graça divina, algo que ressoava com a filosofia erasmiana, que enfatizava a reforma interior antes de qualquer intervenção divina. Sua interpretação literal das Escrituras o levou a rejeitar completamente o batismo infantil, praticando o batismo apenas daqueles que tivessem tomado uma decisão consciente de seguir a Cristo. Menno Simon acreditava que a verdadeira igreja não deveria ser uma instituição estatal, mas uma comunidade de crentes unidos pela fé e pela disciplina cristã. Para ele, o modelo apostólico era a chave para uma igreja fiel, uma igreja que se apoiasse mutuamente na jornada da santificação, que colocasse em prática o amor e a obediência aos ensinamentos de Cristo. Menno Simon conseguiu, com sua teologia pacifista e comunitária, transformar o movimento anabatista em algo que resistiria ao teste do tempo. Os seguidores de Menno Simon, conhecidos como menonitas, se distanciaram do radicalismo de Münster e continuaram a se espalhar por várias regiões, preservando os princípios fundamentais do pacifismo, do batismo de crentes e da disciplina cristã. Ao longo dos séculos, os menonitas conseguiram manter seu caráter pacifista, resistindo às pressões externas e internas que tentaram desviar o movimento do caminho proposto por Menno. Eles se tornaram conhecidos por sua vida simples, pela ênfase na vida comunitária e por sua postura de não resistência que os distinguiu de outros grupos cristãos. Mesmo nos tempos modernos, o legado de Menno Simon continua a influenciar os menonitas, que seguem fielmente os princípios de sua fé, ainda hoje reconhecidos como uma das comunidades cristãs mais pacíficas e dedicadas à vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Durante o período da Reforma, surgiu também um movimento intrigante composto por uma associação ampla e muitas vezes vaga que transcendia as normas teológicas e eclesiológicas tradicionais. Esse grupo é comumente denominado por estudiosos como racionalistas, um título dado por George Williams, devido à sua ênfase na razão como a principal guia para a fé. Esses pensadores não apenas criticaram as normas da igreja, mas também questionaram elementos essenciais da teologia cristã histórica, desafiando as ideias que haviam sido aceitas por séculos. Os racionalistas do século XVI eram, de certa forma, uma novidade dentro do contexto da Reforma Protestante. Enquanto as figuras proeminentes da Reforma, como Martinho Lutero e João Calvino, estavam focadas em reformar a Igreja Católica em torno de novas interpretações bíblicas, os racionalistas iam além, estabelecendo uma posição que colocava a razão humana como a principal autoridade para interpretar as Escrituras. Esse grupo não era homogêneo, mas compartilhava de algumas características comuns. Muitos deles eram profundamente cultos e bem educados, com formação clerical ou, em alguns casos, uma origem aristocrática. Ao contrário dos anabatistas, que eram conhecidos pela sua oposição ao batismo infantil e pela ênfase na paz, os racionalistas mostravam um apreço pela razão e pela liberdade de pensamento.
Sua visão do cristianismo era mais flexível em relação a doutrinas centrais, como os sacramentos, e com uma clara tendência de rejeitar ou minimizar a importância da Trindade. Essa rejeição, de fato, era uma das suas características mais marcantes e foi expressa de forma notável por figuras como Miguel Servet. Entre os racionalistas, Miguel Servet foi uma figura particularmente influente e prolífica. Nascido na Espanha, Miguel Servet se tornou conhecido por seus estudos e escritos controversos sobre a doutrina da Trindade, que ele desafiava veementemente. Em sua obra inicial, On the Errors of the Trinity, sobre os erros da Trindade, de 1531, Servet argumentava que a doutrina tradicional da Trindade estava em desacordo com as Escrituras e com a razão. Ele acreditava que a Trindade, tal como era ensinada pela Igreja Católica, era uma distorção do cristianismo primitivo e não correspondia à revelação bíblica. Servet defendia um entendimento alternativo da Trindade, conhecido como modalismo, que sustentava que Deus se manifestava sobre 3 modos ou nomes diferentes, mas sem que houvesse uma distinção real entre as 3 pessoas da Trindade. Em outras palavras, ele via Deus como uma unidade que se revelava de formas distintas, mas que, na essência, permanecia indivisível. Essa visão foi baseada em antigas heresias, como as de Paulo de Samosata e Sabélio, que haviam sido rejeitadas pela Igreja nos primeiros séculos, como já vimos nesta série. Miguel Servet continuou a desenvolver suas ideias, publicando em 1532 outros 2 tratados importantes, Dialogue on the Trinity, Diálogo sobre a Trindade, e The Reign of Christ, O Reino de Cristo. Seu trabalho mais ambicioso, The Restitution of Christianity, A Restituição do Cristianismo, foi publicado em 1553, onde ele expôs ainda mais detalhadamente suas ideias antitrinitárias. Embora Servet nunca tenha fundado uma igreja própria, seus escritos tiveram grande influência, sendo espalhados por várias partes da Europa por outros intelectuais que adotaram suas ideias. Servet foi condenado à morte na fogueira pela difusão e pregação do antitrinitarismo e por ser contra o batismo infantil. Sua execução em Genebra, no dia 27 de outubro de 1553, é frequentemente atribuída diretamente a João Calvino, mas a realidade histórica é bem mais complexa. Falaremos sobre isso no próximo vídeo. Após a morte de Servet, suas ideias continuaram a se espalhar, especialmente em regiões da Europa Oriental. Figuras como Valentino Gentili e Giorgio Biandrata, italianos antitrinitarianos, levaram seus escritos para a Polônia, Lituânia e Transilvânia. Lá, outros intelectuais, como Ferenc David e Jacob Paleólogos, traduziram suas obras para as línguas locais e ajudaram a estabelecer as bases para o unitarismo, que era uma corrente teológica que rejeitava a Trindade e defendia a unidade absoluta de Deus. A influência de Miguel Servet também se estendeu aos fundadores do socinianismo, que era um movimento teológico que surgiu mais tarde na Itália e que compartilhava muitas das crenças de Servet. Lélio Socino, em particular, foi uma figura-chave na disseminação das ideias de Servet, tendo entrado em contato com seus escritos em Pádua, em 1552. Embora Lélio Socino nunca tenha publicado suas próprias convicções de forma aberta, deixou um manuscrito em 1561, A Brief Explanation of the First Chapter of John, uma breve explicação do primeiro capítulo de João, que foi encontrado por seu sobrinho Fausto Socino em 1562. Fausto, por sua vez, adotou as ideias de seu tio e as desenvolveu, tornando-se um dos principais teólogos do socinianismo. O socinianismo, com sua visão rigorosamente adocionista de Cristo, negava a pré-existência de Jesus, defendendo que ele era um ser humano comum, escolhido por Deus para desempenhar um papel divino. Essa visão estava em contraste com a doutrina tradicional cristã, que ensinava a pré-existência de Cristo como Filho de Deus, coeterno e consubstancial com o Pai. Os socinianos acreditavam que Cristo recebeu qualidades divinas de Deus, mas que, em sua essência, ele era um ser humano que veio à Terra para cumprir uma missão divina. Embora o socianismo e o modalismo de Miguel Servet apresentassem diferenças, ambos os movimentos estavam unidos na rejeição da Trindade e na busca por uma forma de cristianismo mais racional e menos mística.
Esses racionalistas do século XVI podem ser vistos como precursores do iluminismo, que foi um movimento intelectual que emergiria nos séculos seguintes, no qual a razão e a ciência passaram a ser vistas como as principais fontes de autoridade para entender o mundo e a fé. Apesar de todos os grupos radicais que surgiram nessa época, os anabatistas continuaram sua jornada e prevaleceram. Para os católicos e protestantes do século XVI, as ideias dos anabatistas eram chocantes e, em muitos casos, uma ameaça direta à ordem estabelecida. O medo de que os anabatistas pudessem provocar uma revolução social e religiosa levou à perseguição implacável. Estima-se que cerca de 5.000 anabatistas tenham sido executados durante o século XVI, vítimas tanto de católicos quanto de protestantes. A violência contra os anabatistas culminou em eventos trágicos como a destruição de Münster, onde um grupo de anabatistas se autoproclamou Cidade de Deus e, por fim, foi violentamente suprimido, como já falamos aqui. A perseguição foi brutal, mas não conseguiu erradicar o movimento. Ao longo dos séculos, alguns grupos anabatistas conseguiram sobreviver e continuar a se desenvolver, embora de maneira fragmentada. Os menonitas, os luteritas e os unitarianos são os 3 principais grupos que descenderam diretamente do movimento anabatista e ainda existem até os dias de hoje, embora com características e práticas diferentes. Ironia do destino, os princípios anabatistas não desapareceram nas sombras da história. Ao contrário, muitos dos valores que os anabatistas defendiam, como a separação entre igreja e Estado, a defesa da liberdade religiosa, a ênfase na autonomia das igrejas locais e a crença na ação direta do Espírito Santo, se tornaram parte integrante do movimento evangélico moderno. De fato, é possível argumentar que o anabatismo, em sua busca por um cristianismo mais puro e autêntico, antecipou algumas das características do cristianismo moderno, não apenas do panorama evangélico americano, mas também do cristianismo global emergente. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.